Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos elevar o nosso coração, o nosso pensamento para perto de Jesus sacramentado, numa capela, numa igreja, mais perto de nós, e juntos façamos a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção, com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Muito bem, vamos então meditar o Evangelho do dia, lembrando que estamos de volta ao tempo comum. Estamos na 9ª semana do tempo comum. E o Evangelho está em Marcos 12, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Muito bem. Então, acabamos de ouvir esse Evangelho, capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Os chefes do povo buscam um motivo para acusar Jesus. E a pergunta que eles fazem, se é lícito pagar tributo a César, é uma pergunta maliciosa. Queriam mesmo pegar Jesus, né? Fazer uma pegadinha com ele ali. Por quê?
Se o Senhor responde que sim, que é lícito pagar, poderão acusá-lo de que colabora com o poder romano, porque os judeus odiavam o poder romano, visto que era um poder invasor, né? Invadiram ali o espaço dos judeus, né? Estavam sendo submissos ao Império Romano. Mas, se Jesus responde que não é lícito pagar, poderão acusá-lo de rebelião diante de Pilatos. Olha, esse homem está fazendo rebelião a Roma, ao Império Romano. Né? Então, coloca Jesus numa sinuca de bico, como dizem. Né? Como que ele sairia disso? A resposta do Senhor surpreende pela sua simplicidade, profundidade e prudência. Põe em relevo um dever irrenunciável a todos os homens: dar a Deus o que é de Deus e, ao mesmo tempo, nosso Senhor diz que por cima de tudo está o reconhecimento da soberania divina. Então, dá a Deus o que é de Deus. Jesus, ele quer dizer que Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Todas as coisas. E o Senhor diz: dai a César o que é de César, mas não mais do que isso, pois sem dúvida há que dar a Deus aquilo que lhe corresponde. Então, a César, nosso Senhor diz: dai o tributo. Nessa moeda está a figura de quem? De César? Então dá a César o que é de César, né? Mas a Deus o que é de Deus. A César corresponde o tributo, o imposto. A Deus, o cumprimento de todos os mandamentos, que implica em amar a Deus verdadeiramente, em entregar-se totalmente a Deus, a vida a Deus. Então, Jesus, com essas palavras, ele reconheceu o poder civil. Reconheceu que, sim, é lícito o poder civil e que ele tem os seus direitos. Mas ele avisa claramente que se devem respeitar os valores superiores de Deus. Então, Jesus ensina aqui, em outros momentos também do Evangelho, que o poder civil, ele é um poder de direito, né? E se vivemos numa sociedade civil, e aquele Estado, ele governa, né, aquele lugar, então é necessário que os cidadãos colaborem, né, com o Estado para que aquele recurso volte para o bem do próprio cidadão, né? Mas Jesus diz: olha, o poder civil deve sempre respeitar os valores superiores de Deus, né? E nosso Senhor indica, como parte da vontade de Deus, o cumprimento fiel dos deveres cívicos. Tem um outro momento no Evangelho que Jesus, ele manda Pedro pegar 2 moedas, se não me engano 2 dracmas, para que possa
pagar o imposto, né? E pede para Pedro pegar uma para ele e uma para Jesus. Jesus se submete também ao poder civil de sua época. Por isso, o dever do cristão de contribuir com a sociedade, sobretudo com o pagamento dos impostos e obedecendo às leis. O cristão, ele dá testemunho da sua fé, da sua vida, na sua coerência de vida. Ou seja, pagar os impostos, obedecer às leis, né? Aquilo que nós professamos, a nossa fé, que tem como princípio a honestidade, a fidelidade aos compromissos, deve se manifestar também no cumprimento das leis. Porém, as leis civis devem estar de acordo com os princípios evangélicos. Do contrário, o cristão não deverá concordar com elas ou cumpri-las. Por exemplo, alguns países existe já a lei da eutanásia. Quando, por exemplo, uma pessoa, um idoso, né, e no leito de hospital, o parente pode ir lá e assinar, né, eutanásia, e vai lá, desliga todos os aparelhos, ou dá alguma, ou seja, uma espécie de um medicamento para que a pessoa possa morrer, né? Nós não devemos concordar, muito menos obedecer tal lei ou buscar tal lei, como também a lei do aborto, né? E tantas outras leis que ferem os princípios morais cristãos que nós não devemos obedecer, porque antes devemos obedecer a Deus do que aos homens. Agora, em tudo mais, todas aquelas outras leis que seguem o princípio moral, né, devemos seguir, lógico, né? Porque também nosso Senhor nos ensina que a obediência aos governantes, né, aqueles que estão governando, também a obediência a eles passa, ou seja, Deus institui de alguma forma esse poder a tal pessoa, e obedecendo tal pessoa, nós obedecemos a Deus, a não ser que nos peça algo que não vá de encontro à vontade de Deus, aos mandamentos. Por isso, o cristão, ele deve ter unidade de vida, né? O que é unidade de vida? É de fato aquilo que ele reza, aquilo que ele professa, ou seja, ele deve colocar em prática na sua vida, não deve ter uma vida dupla, né? Estou lá na igreja, então na igreja eu me comporto, né, de uma forma exemplar e tal, vou à missa, comungo, participo daquela pastoral, mas na minha vida social sou uma negação, né? Nego os impostos. Se sou uma pessoa que sou um empregador, não pago os meus funcionários como deveria, não os trato bem, né? Ou se eu sou um funcionário, sempre arrumo um jeito de me dar bem, de tirar algo da minha empresa, da empresa onde eu trabalho, não pago a minha conta de luz, então vou lá, faço
né, uma gambiarrazinha, uma coisinha, né, também para não pagar a água, e por aí vai. Ou seja, que exemplo é esse? Né, que vida cristã é essa? Ou seja, uma forma de viver na igreja, de professar fé, e na vida prática, no cumprimento dos deveres civis, uma negação. Não pode haver uma vida dupla. Unidade de vida. Unidade de vida. O cristão, ele precisa ser uma luz na sociedade, né? Então, se ele se insere na política, se ele se insere em algum órgão civil, social, ele precisa levar a cabo os valores cristãos, né? Se nós formos bons cristãos, isso representará representará um exemplo para sermos bons cidadãos, pois a nossa fé nos move constantemente a ser bons estudantes, mães de famílias abnegadas, que tiram forças de sua fé para levar avante o seu lar, empresários justos, trabalhadores capazes e pontuais, etc. Então, tudo isso tem que estar na nossa vida. O exemplo de nosso Senhor Jesus leva-nos a todos a ser laboriosos, cordiais, alegres, otimistas, né? A exceder-nos nas nossas obrigações, a ser leais com a empresa, na vida conjugal, com o partido ou associação a que nós pertencemos. O amor de Deus, se for verdadeiro, é garantia de amor aos homens e manifesta-se por meio de atos. Então aqui está a chave. Se realmente eu amo a Deus e quero cumprir os mandamentos, esse amor a Deus vai se transbordar no amor para com os homens, né? E eu vou sempre buscar o bem de todos, através de ações, né? Então, dá a Deus o que é de Deus, a toda a minha vida, ou seja, o cumprimento dos mandamentos, o meu coração, e isso deve irradiar na minha vida civil, né? Ou seja, no meu dia a dia. Isso é unidade de vida, né? Nós não podemos pensar em santidade em alguém que é negligente, que exclui aquilo que está à sua volta, né? Não pode ser assim. E vamos pedir à Virgem Santíssima, a nossa Mãe, que de fato ela nos ajude a colocar em prática na nossa vida tudo aquilo que nosso Senhor nos ensina através do seu Evangelho, para que possamos ser bons cidadãos, para que de fato possamos ser uma luz aonde nós estivermos. Nós vos damos graças, Senhor Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, e vos pedimos a graça de colocarmos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, agradeço pela sua companhia nessa meditação e peço que você compartilhe os nossos conteúdos, esse vídeo,
Se você não está inscrito no nosso canal, então se inscreva. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.